Oi, gente! Hoje eu vim aqui para estar contando para vocês uma história super incrível, cheio de aventura. É a história sobre unicórnio. Como assim? Unicórnio? Sim, eu vou estar contando uma história aqui sobre uma menina que queria muito ver um unicórnio. E daí então apareceu pra ela, mas como é que é essa história, hein? Gente, primeiro deixa o meu joinha, tá bom? Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, para que assim a gente possa estar ouvindo aí a história do unicórnio. Vocês sabem, né? O unicórnio é aquele cavalo lindo, mágico, que tem um único chifre no meio da testa. Não é que nem os boi que tem lá 2 chifrezinhos, não. Ele só tem um. E ele é um cavalo mágico. Então, se você quer estar ouvindo essa história, assiste o vídeo aí até o final, tá bom? Mas deixa eu contar uma coisa muito importante. Essa história, ela vem do mundo da imaginação, tá bom? Então, vamos lá. Vamos à nossa história do unicórnio, né, Tuquinho? Então, gente, vamos começar a nossa história, que começa lá no mundo da imaginação. E era uma vez uma menina que se chamava Maria Eduarda. E ela tinha um irmão que se chamava Miguel. E eles moravam numa floresta. Porém, eles não sabiam era que a floresta era encantada. Mas a Maria Eduarda tinha um sonho. Você sabe qual era o sonho da Maria Eduarda, Tuquinho? O sonho da Maria Eduarda era de conhecer um unicórnio. Gente, ela queria muito conhecer um unicórnio mágico, mas ela não sabia que o seu irmão Miguel também queria conhecer um unicórnio. E ele já tinha visto alguém falar que naquela floresta havia um unicórnio. E daí então ele queria capturar o unicórnio. E a Maria Eduarda não sabia disso. Então ela disse: irmão, eu queria tanto ver um unicórnio. E o irmão disse: Maria Eduarda, unicórnio não existe. Esquece isso, Duda. Só que todo dia de manhã o Miguel ia procurar o unicórnio lá na floresta. Só que tinha um porém. O unicórnio ele só aparecia para quem tivesse um coração, bem inocente e não quisesse pegar o unicórnio. Mas o Miguel, ele queria pegar o unicórnio para ele. Então, sempre que ele iria procurar o unicórnio, ele procurava pela floresta, andava a floresta inteira, mas o Miguel não achava o unicórnio. Mas daí, então, uma vez a Maria Eduarda saiu para procurar o unicórnio. E quando ela olhou de longe, ela viu um cavalo branco bem lindo. E quando o unicórnio virou para frente dela, ela viu que ele havia um chifre mágico e que era um unicórnio. E ela ficou muito contente. A Maria Eduarda correu lá e foi alisar o unicórnio, que virou amigo dela e deixou ela montar nele. Gente, ela montou no unicórnio. E ela saiu, correndo com o unicórnio, andando pela floresta. E quando foi já de noitinha, o unicórnio tinha que ir para casa dele, né? Que era bem lá no meio de uma cachoeira. Quando ele tocava com o chifre mágico, a cachoeira abria e ele conseguia entrar ali dentro, onde havia vários unicórnios mágicos. E só Maria Eduarda sabia daquele segredo, porque o unicórnio não aparecia para o Miguel, porque o Miguel queria prender o unicórnio. Nossa, mas só que o Miguel, ele queria prender para ele brincar, ele não queria malvadar com o unicórnio. Mas o unicórnio tinha medo, porque ele escutava quando o Miguel dizia: unicórnio, cadê você? Eu preciso te capturar. E o unicórnio, corria e não deixava o Miguel ver ele. Mas a Maria Eduarda chegou em casa toda alegre e foi dizer para o seu irmão Miguel: Miguel, eu vi um unicórnio. E daí então o Miguel, pensou: vou pegar o unicórnio para mim. E daí então ele foi lá na floresta no outro dia com a Maria e ficou espiando bem caladinho.
E daí então, ele viu quando a Maria subiu no unicórnio e o Miguel então pegou uma corda de cowboy e rodou e jogou lá no unicórnio. O Miguel prendeu o unicórnio e agora a Maria Eduarda ficou espantada e o unicórnio começou a se levantar. E o único chifre mágico que ele tinha foi sumindo. Foi sumindo. E o unicórnio ficou como um cavalo normal. E o Miguel, quando viu aquilo, ficou muito triste. Eu não queria que acontecesse isso. E aí então a Maria Eduarda explicou que se o unicórnio fosse capturado, ele viraria um cavalo normal. E o Miguel não sabia disso, ele não queria. Ele queria um unicórnio, não um cavalo. Mas o Miguel, ele ficou muito triste. E a Maria Eduarda logo desistiu então, já que ela viu que o unicórnio virou um cavalo. E disse, não, ele agora virou só um cavalo branco, eu não quero mais brincar com ele. E a Maria Eduarda foi-se embora para casa toda lá tristinha, porque o seu unicórnio virou um cavalo. Mas o Miguel não desistiu. Então o Miguel foi lá, conversou com um simples cavalinho que o unicórnio tinha virado. E o Miguel pediu desculpa e começou a chorar, alisando o cavalinho. Eu não queria que você virasse um cavalinho. E o Miguel, todo tristinho, deitou a cabeça sobre o unicórnio. E uma lágrima do Miguel, pim, caiu bem aonde era o chifre do unicórnio. E o chifre mágico do unicórnio começou a crescer novamente. E o Miguel olhou para aquele unicórnio e deu um abraço nele. E o Miguel então disse, tirou a corda do pescoço dele e disse, você está livre, pode ir-se embora. Mas daí então o unicórnio viu que o Miguel tinha um coração puro e mandou o Miguel subir nele e começou a galopar. E os dois juntos andaram e o unicórnio mostrou para o Miguel a cachoeira mágica. E o Miguel entrou e pôde ver vários unicórnios. E ele ficou muito feliz e percebeu que ele poderia ter todos eles para ele sem precisar aprender. Por isso que até hoje a gente nunca viu um unicórnio, crianças. Porque se prender ele vira um cavalo normal. E o Miguel só conseguiu ter o seu unicórnio porque ele se arrependeu de ter prendido. E então o unicórnio voltou a ser unicórnio como mágica. E daí então o Miguel voltou para casa. Mas antes ele perguntou a todos os unicórnios, eu posso trazer a minha irmã Maria Eduarda aqui? E os unicórnios concordaram. E daí então ele disse, mas a Maria Eduarda não acreditou. E ele disse, tá bom então, amanhã de manhã bem cedinho a gente vai lá, naquele mundo mágico. E daí então, quando amanheceu o dia, o Miguel foi lá e mostrou lá a cachoeira lá, caindo lá aquela água. E o Miguel tocou na cachoeira e se molhou inteiro. A cachoeira não se abriu. E o Miguel queria entrar na cachoeira e a Maria Eduarda logo disse, Miguel, você mentiu para mim. E o Miguel, não, Maria Eduarda, isso aqui é uma passagem mágica. Se a gente conseguir entrar do outro lado, tem um monte de unicórnio. E daí então eles ficaram lá sentados esperando. E nada acontecia. E foram para casa todo tristinho, porque não conseguiam mais ver os unicórnios. E também não havia nada lá naquela cachoeira. Mas quando foi no outro dia, o Miguel foi lá novamente e gritou, cavalo mágico, cadê você, meu unicórnio lindo? E daí então a cachoeira se abriu, cheio de estrelas. As estrelas que se abriam ali na caverna, mas a caverna só abria por causa do chifre do unicórnio. E daí então, todo dia de manhã, aquele unicórnio ia lá, abria a caverna e a Maria Eduarda, junto com o Miguel, brincava o dia inteiro com aqueles unicórnios mágicos. E era uma alegria só. Então, gente, vocês gostaram da nossa historinha de hoje? Foi uma historinha bem simples dos unicórnios
E daí então eu vim aproveitar e contar para aquelas crianças aí que vivem no mundo da imaginação. O unicórnio que ainda não foi visto é por conta disso, tá? Se ele for capturado, ó, ele vira um cavalo normal. Então a gente não pode prender os animais. Prende os bichinhos e eles viram só um animalzinho normal. Mas se ele fica lá no meio da natureza, ele é um animal mágico. Tuquinho, você gostou da história do unicórnio? Sim, Tuquinho, que legal! Então deixa o seu joinha, tá bom? Se você não deixou lá no começo. Então essa foi a história do unicórnio, uma história mágica com o Miguel e a Maria Eduarda. Então se vocês gostou, comenta aí, tá bom, crianças? Um beijo especial cheio de borboletas!